Fala, meus queridos e minhas queridas, amigos e amigas do Not Soccer. Estou de volta à telinha aqui do YouTube. Eu sou o Estevão. Se você não conhece esse canal, clique no botão de se inscrever. E se você tiver curtido o vídeo lá no finalzinho, você deixa o seu like para ajudar a gente. Como eu estava dizendo, se você não conhece o Not Soccer, nós somos um canal que se dispõe a falar só de Premier League. Todas as semanas a gente faz lives, 3, na verdade, por semana, para falar do que acontece no campeonato, do que pode acontecer numa próxima rodada, e a gente também faz lives às terças-feiras para falar sobre fantasy. A gente tem uma liga nossa de fantasy. Se você não sabe o que é, eu não vou ficar explicando nesse vídeo, você vai procurar vídeos a respeito disso aqui no nosso YouTube. Sem mais delongas, a parte chata eu já tive que repetir, que é essa do se inscrever, do like e também de lembrar você de algumas coisas que a gente faz aqui pelo canal. E agora vamos falar do assunto desse vídeo. A Lupa Not Soccer voltou para sua telitia para falar de um time que provavelmente não é o que você queria ouvir falar a respeito, que é o Nottingham Forest. Aqui no canal nós somos nerdolas o suficiente para falar de times que ninguém quer saber deles. E o Forest, infelizmente, para a torcida dos Madeirinhas, é um desses times. Deixa eu cortar aqui essa ligação de alguém que está me enchendo o saco. Para prosseguir com o motivo deste vídeo existir. O Nottingham Forest venceu o Liverpool na última rodada da PL por 1-0 em Anfield. A primeira vitória em Anfield dos caras em 55 anos. Demorou um tempinho, mas ela chegou. E o Forest não está com um vídeo só para ele aqui no nosso canal, apenas por conta desta vitória importantíssima na casa do time do Arne Slot. Não é só por isso, mas porque o Forest principalmente vinha chamando a atenção da gente já na temporada passada, e a gente está vendo coisas que começaram a ocorrer em 23-24 continuarem e talvez até terem se aprimorado aqui no começo de 24-25. Eu digo esse talvez porque esse é um vídeo daqueles que pode envelhecer muito mal. Eu posso falar de coisas que nós percebemos e de coisas que de fato mudaram no time do Nottingham Forest nesse momento, em 19 de setembro de 2024, e isso pode tudo ir por água abaixo daqui a 1 mês, 2 meses, quem sabe eles tomam uma sapatada de alguém aí na próxima rodada, tudo é possível. Mas aqui eu vim falar a respeito de progresso do Nottingham Forest, dado o cenário pouco intuitivo, assim, de difícil previsão do Forest nessas últimas temporadas, né? Eles voltam para a primeira divisão da Inglaterra em 22-23, com o Steve Cooper no comando, depois de o Cooper protagonizar um milagrão ali, né? Ele é apontado no Forest com eles na zona de rebaixamento da Championship, numa mesma temporada ele consegue o acesso, e depois dessa bruxaria, o Cooper ganha um grande presente do Evangelos Marinakis, dono do Nottingham Forest, que é uma barca de jogadores que deixa o Forest e outra barca que chega ao Forest para a temporada 22-23, né? Então aqui eu estou falando da passagem de 21-22 para 22-23, que é quando esse time volta a integrar os 20 times da elite da Premier League. E portanto, então, é uma troca ali de um elenco inteiro, praticamente. Quase 30 jogadores saem e quase 30 jogadores chegam ao Forest. E a missão do Steve Cooper é fazer com que esse time permaneça na Premier League. Ele consegue, por 2 temporadas consecutivas, após brigar contra o rebaixamento, manter o time dos nossos Madeirinhas na primeira divisão. Só que ele é demitido na temporada 23-24, depois da 17ª rodada, e o Forest contrata Nuno Espírito Santo. Uma decisão que, no momento em que acontece, pega um pouco a gente de surpresa, não pelos resultados, que de fato eram ruins, o Forest se encaminhava para brigar contra o rebaixamento de novo, mas pelo que representou o Steve Cooper nesse período. O Cooper é o cara que conseguiu fazer um time que não era nem cotado para subir, e depois disso ele conseguiu criar alguma coisa com um elenco totalmente novo de jogadores. Você imagina, então, todo mundo chega no vestiário, ninguém se conhece, e você tem um período de 10 meses para fazer esse catado de gente virar uma equipe que não rebaixa na Premier League. A qualidade das peças, sim, pode gerar alguma pressão, vamos dizer assim, para você conseguir conquistar esse objetivo,
Mas as coisas na vida real não funcionam bem assim, né? A vida real não é tão linear quanto a nossa carreira no FIFA. Então não existe um overall na cabeça de todos os jogadores e é só você escalar eles e tudo vai dar certo. O Gibbs White vai dar 200 assistências para o Awoniyi e quando o Awoniyi não fazer gol, você coloca o Chris Wood e todo mundo fica cruzando e a bola vai bater na canela dele e vai entrar. Não é assim na vida real. Então, a gente tem algumas diferenças entre o período das 17 rodadas do Steve Cooper em 23-24 e aprimoramentos que aconteceram nos 21 jogos restantes dessa temporada 23-24, que foram com o Nuno Espírito Santo. Eu vou citar alguns dos progressos aqui, que são os de maior destaque, né? E aí a gente fala, então, de estatísticas relacionadas diretamente à capacidade do time de agredir, de converter as chances criadas, e ao mesmo tempo a gente fala sobre a capacidade de se prevenir contra ataques dos adversários, né? E o número de gols que você sofre nessa tentativa de defender melhor. Nos primeiros 17 jogos, então, do Nottingham Forest na temporada passada, o Steve Cooper comandou o time e teve 1,57 XG contra a equipe do Forest nesses jogos. Então, em média, o Forest cedia 1,57 de gols esperados aos seus adversários. Nos 21 jogos com o Nuno Espírito Santo, esse número cai para 1,33. Nós temos, então, uma diferença aqui melhor, né, positiva, para 0,24 gols esperados contra a meta aqui, que era do Matt Turner nessa temporada, depois virou do Vlachodimos, né, os goleiros, e a contratação também do Matt Sells, que começa a pegar aqui na reta final da temporada passada, né? Então você tem uma diferença melhor aqui de 0,24 XG contra a meta dos goleiros do Nottingham Forest, uma melhoria defensiva que começa a ser substancial. No ataque, o time do Cooper, em 17 jogos, que havia marcado 18 gols, né? Isso dá 1,06, né? Arredondando ali um gol por jogo, teve esse número melhorado pelos 21 jogos do Nuno Espírito Santo, sendo 30 gols marcados em 21 partidas. Esse número, então, sobe de 1,06 gol marcado por jogo para 1,43. Aqui a diferença aumenta, né? Aqui chama de fato bastante atenção, um aumento de 1,06 para 1,43. Além disso, então, nos gols esperados, você também tem uma melhoria do time do Steve Cooper para o time do Nuno Espírito Santo. O time do Cooper produzia 1,17 gols esperados por jogo, enquanto o time do Nuno Espírito Santo, nessa mesma temporada 23-24, passou a produzir 1,54 XG por jogo. Mais uma diferença substancial. Então a gente vê um time que cede menos chances para os adversários, ou cede chances de menor facilidade, né, para o adversário marcar o gol no Forest, e ao mesmo tempo o time cria mais. Isso daqui pode parecer uma diferença não tão grande, mas lembremos, é um time que tinha ainda muita dificuldade de apontar qual era a sua principal equipe, né? Os 11 principais jogadores que começariam. Isso ainda muito por conta daquela onda de contratações e de saídas da equipe do Forest, que eu citei aqui no começo do vídeo. E o Nuno Espírito Santo consegue criar uma coisa, uma equipe mais robusta defensivamente e ao mesmo tempo mais perigosa no ataque. Resumidamente, a impressão minha da equipe do Forest na temporada passada, aqui após essa troca de técnicos, ela foi uma impressão de que o time, eu vou chamar isso de deu uma encorpada, no seguinte sentido, passou a parecer uma equipe de futebol. E passar a parecer uma equipe de futebol, eu acho que deve ser um efeito consequência de você ter delimitado melhor quem são os seus laterais, quem são os seus homens de meio campo, onde vai jogar o Morgan Gibbs White, o melhor jogador desse time, quem vai ser o centroavante titular. Esse time perde o Awoniyi por boa parte da temporada passada e vê o Chris Wood voltar a fazer gols com uma frequência alta para a média da carreira do Chris Wood, com a chegada do Nuno Espírito Santo. Além disso, além do time então já ter melhorado e criado uma cara de equipe, né, que você tem algum pingo de previsibilidade na hora de montar o time titular deles, além disso, na temporada 24-25, você teve adições de algumas novas peças, né, sendo elas
a peça Elliot Anderson, que vem do Newcastle, o Milenkovic, zagueiro, o Alex Moreno, que vem do Aston Villa, né, um lateral mais ofensivo e de melhor apoio no ataque, que veio do Villa, o Ward-Prowse, excelente contratação, né, um empréstimo aqui do West Ham, e já tinha chegado o Matt Sells, que é o goleiro titular nesse exato momento, à frente do Carlos Miguel, ex-Corinthians. Saiu, né, o Niakate, que era importante no time, o Orel Mangala está no Everton, o Worrell saiu, já é ex-capitão do time, o Remo Freuler também sai e o McKenna, também ex-capitão, sai. Então tem algumas outras saídas aqui que são relevantes, mas não tão relevantes quanto os jogadores que ficaram. E essas chegadas ajudam o Nuno Espírito Santo a melhorar um elenco que talvez não merecesse cair, pelo menos teoricamente, né, no papel falando, como o elenco do Cooper e também da transição para o Nuno. O time, então, hoje, fica com uma cara, né, o time teoricamente titular do Forest fica com uma cara de Mats Sells no gol, com o Carlos Miguel como reserva. Miguel que já fez uma estreia, inclusive, como titular pelo Forest, pela Carabao Cup, mas o Sells segue sendo titular. Neco Williams na lateral direita, Ola Aina na lateral esquerda, com a opção do Alex Moreno, né? No jogo contra o Liverpool, por exemplo, foi o Alex Moreno que começou e o Ola Aina começou na direita, tá? Então o Neco Williams foi para o banco, senão se teria talvez até duas opções muito ofensivas, né, para jogar contra o Liverpool em Anfield. Você teria o Neco Williams na direita e o Alex Moreno na esquerda. Talvez fosse chamar demais espaços nas costas desses defensores que estão muito acostumados a subir para um time como o Liverpool, que, né, do Luiz Dias, Salah, Cody Gakpo, são incontáveis opções do Liverpool para ferir as costas dos laterais que sobem mais. Então então nós temos Sells no gol, Neco Williams numa lateral, Ola Aina ou Alex Moreno na outra, a zaga Milenkovic, esse que chegou agora, como eu disse, e o Murilo, ex-Corinthians, excelente zagueiro. No meio campo você teria Danilo e Sangaré. Esse era o meio usado pelo Cooper até ele perder pelo Nuno Espírito Santo, até ele perder o Danilo por uma lesão na primeira rodada. E aí você tem a entrada do Elliot Anderson como uma peça importante aqui para jogar ao lado, seja do Sangaré, seja do Ryan Yates. Agora, do meio para frente, então eu vou passar para a etapa que talvez seja a grande razão dos números terem melhorado no ataque, que é a decisão de você firmar os pontas Elanga e Callum Hudson-Odoi como as suas principais escolhas. Então, se o Forest joga uma partida em que ele tem que buscar o gol, esse vai ser o Forest que você vai ver do meio para frente. Elanga na ponta direita, ex-Manchester United, Callum Hudson-Odoi pela esquerda, inclusive autor do golaço, né? Os dois aqui protagonistas, né, do jogo contra o Liverpool, com a entrada deles no segundo tempo, onde o Nuno Espírito Santo preferiu colocar Domingues na direita e Elliot Anderson na esquerda, jogadores que têm características de marcação superiores à dos outros pontas que eu estou citando. Mas quando o Liverpool tem um cenário na partida de 0-0 no segundo tempo, em que provavelmente tende a atacar de uma maneira um pouco mais atabalhoada ou se defender de uma maneira um pouco mais desesperada, né, já que tem que buscar o resultado, o Nuno Espírito Santo lança Elanga e Hudson-Odoi para tentar ferir nos contra-ataques. O time dele entra em campo quase que sem dentes, teoricamente, né, e ganha esses dois dentes. A puxada do contra-ataque é do Anthony Elanga, a inversão perfeita para o Callum Hudson-Odoi, e ele faz um belo gol, né, chutando no canto do Alisson. A bola pega no pé da trave, indefensável. E por dentro você tem Morgan Gibbs-White, repito, o melhor jogador do time, e Chris Wood no ataque com uma opção do Tayo Awoniyi. É um elenco muito digno. É um time que eu havia falado isso nas nossas lives de previsão da temporada. Eu me recusei a colocar o Forest como uma equipe que cairia com certeza, porque eles têm, na teoria, um elenco que é bastante melhor do que os times que acabaram de subir. Talvez até melhor no time principal, no time titular, do que algumas das equipes que brigam ali naquela faixa do 13º lugar, até as posições que brigam contra o rebaixamento. Você vê então que esse time formou com o Nuno Espírito Santo uma linha defensiva digna. Os 4 da defesa geralmente serão jogadores competentes, né, com Williams de um lado, Aina ou Moreno do outro, e Milenkovic e Murilo na zaga. Então é uma linha defensiva forte, que inclusive foi bem contra o Liverpool na última partida. Um meio-campo brigador e, ao mesmo tempo, relativamente técnico, né? Com Elliot Anderson, Danilo, infelizmente machucado, e o Sangaré.
E no ataque, a diferença é tanto feita pelos pontas, que agora são, sim, Elanga de um lado e Hudson-Odoi do outro, confirmados, e Morgan Gibbs-White jogando centralizado. Talvez essa seja talvez esse daqui seja o maior mérito nas decisões do meio para frente com relação a uma diferença entre Nuno Espírito Santo e Steve Cooper. Com o Cooper, o time jogava na maior parte das vezes com 3 zagueiros, né? E aí ele oscilava entre um 3-4-3 e entre um 3-4-2-1. Então você tinha o Morgan Gibbs-White deslocado da função de camisa 10 para ele ser um ponta ou para ele ser um jogador que atuava ali atrás do Awoniyi ou do Chris Wood, junto com outro jogador, seja ele o Elanga, seja ele o Hudson-Odoi, que chega depois, ou alguma outra alternativa de ataque. Então, centralizar o Gibbs-White, determinar quem são os pontas explosivos que vão puxar contra-ataque para você e como eles vão encontrar o Chris Wood, que vive grande fase. Além disso, uma zaga capaz de tanto fechar bem a própria área, quanto acionar os seus pontas, né, via Murilo, que tem um dos melhores passes entre os zagueiros do campeonato, tem sido algumas das diferenças do time do Nuno Espírito Santo, que na atual temporada, 24-25, está em 7º lugar, após 4 rodadazinhas, né? É pouco, mas já dá para chamar de ótimo começo do Forest. E nesse 7º lugar, eles sofreram apenas 2 gols e são a 3ª defesa que menos cede gols esperados nessa Premier League. Você tem Liverpool e City, entre o top 2 aí dos times que menos cedem chances, abaixo deles apenas o Forest. Apenas o Forest. Isso parece ser algo novo, parece ser uma estatística relacionada à pequeníssima amostra que a gente tem de partidas, mas em 23-24, saiba que a equipe do Forest foi o 4º time de toda a Premier League que menos cedeu chances em termos de gols esperados. Apenas Arsenal, Manchester City e Liverpool cederam menos chances claras de gols aos seus adversários. Interessante, né? Interessante. A gente pode esperar talvez um Forest que nem brigue pelo rebaixamento, ou talvez um Forest que tenha mais chances do que parece para evitar cair para a Championship de volta. Esse vídeo foi apenas para ilustrar essas passagens a respeito do Nottingham Forest. Não é para cravar nada, não é para contar nada que seja de grande serventia para previsões ao longo da temporada. É apenas para continuar a nossa sequência de lupa Not Soccer da temporada 24-25 pela Premier League. Então agora você já está um pouquinho mais bem informado ou bem informada para assistir às próximas rodadas do campeonato. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo, um abraço, fique ligado aí aqui no YouTube, fique ligado no nosso Discord também. E em breve, talvez, o Twitter volte. Se não voltar também, a gente avisa vocês através das lives, que, repito, são às quintas-feiras, aos domingos e também às terças-feiras, via YouTube ou via Twitch. Nós vamos avisar vocês sobre a nossa possível ida para o Instagram, para o Threads ou talvez para outra rede social, mas o ideal seria que o Twitter voltasse, né? Seria mais fácil. Muito obrigado se você assistiu aqui. Clica no like se tiver gostado. Beijos, abraços e tchau, tchau.